Olá, olá, olá! Você que está aí neste dia estranho com a sensação do tipo, será que eu passei? Será que eu não passei? Bom, hoje a gente vai descobrir como foi o seu desempenho na Olimpíada de Biologia. Bom, se você está assistindo esse vídeo neste momento, significa que você está em 2021 e você provavelmente deve ter prestado a prova de 2022. Opa, peraí, que eu estou num bug do milênio. Tá. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está em 2022. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse na Olimpíada Brasileira de Biologia. E por que você teria interesse? Provavelmente porque você já prestou. Agora, se estamos falando de outra época do ano, ou de outro ano, provavelmente é porque você quer sofrer com a gente. Afinal de contas, né, tem duas possibilidades: é a exaltação ou humilhação. É provável talvez que seja a humilhação. E hoje a gente está aqui para resolver a prova de 2002. Neste exato momento, eu, como um dos professores que participou do evento, tive acesso também ao gabarito provisório, que só no dia 15 vai sair ele oficialmente. Eu já estive dando uma olhada nele e a temática da prova, que foi toda focada em doenças negligenciadas, o que também foi um fake, tá? Porque não teve tantas doenças negligenciadas assim, não mais do que tinha em outros anos. Deixa eu dar uma bicadinha para poder falar mal. E aí, galera, a gente vai resolver as questões. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Como se diz. Da questão 1 a 4, nós tínhamos um texto que falava sobre a malária. Quem já assistiu aos vídeos anteriores, eu resolvendo a prova de 2020, ouviu eu falar exatamente sobre isso, de que se a prova vai falar sobre doenças negligenciadas, ela teria que falar de malária, dengue, chikungunya. E foi aqui que isso se concentrou, tá? Então, digamos que esse foi o spoiler da prova. E aí nós tínhamos aí 4 questões que se amparavam aí em cima desse texto. O texto ele vai falar de doença, de pesquisadores do Butantan, afinal de contas, a prova é elaborada pelo Instituto Butantan. E aqui ele grifou algumas doenças aí, que foi o Zika, a dengue, a chikungunya, a doença de Chagas e a leishmaniose. E aí já vem assim, ó, porradão. Primeira questão, dentre todas essas doenças negligenciadas, que está em negrito no texto, quantas delas os agentes etiológicos são mosquitos? Bom, Zika, dengue e chikungunya é o mesmo mosquito, é o mosquito da dengue, né? É o mesmo. Então ali tem já 3. Leishmaniose é o mosquito palha, né? O mosquito birigui, enfim, que é o Phlebotomus papatas, Lutsamia longipalpis, enfim, a espécie não importa aqui agora. E o único que não é por um mosquito que está nessa lista é o da doença de Chagas, que é o Triatoma infestans, que é o barbeiro, né? Então aqui, ó, Zika, dengue, chikungunya, leishmaniose, são 4 doencinhas. Tá? Interessante que já houve em outros anos, se eu não me engano, foi na prova de 2016, uma questão mega parecida. Só que lá criou uma certa polêmica, porque o texto fazia uma referência a insetos transmissores, e aí a pergunta era em cima de mosquito. Né? E aí, obviamente, o doença de Chagas ficava de fora novamente, porque não é um mosquito transmissor, é tipo um besouro, um percevejo. Na verdade, para a gente ser, né, tecnicamente adequado, é um hemíptero, então é um percevejo, tá? Besouros são coleópteros. É tudo inseto, tá? 6 patinhas, anteninha, bonitinha, às vezes algumas pessoas têm nojo. Bom, próxima questão. A próxima questão é sobre a malária. A questão 2 traz aí uma questão da malária clássica. Esse gráfico da malária com os picos da febre são mega conhecidos. E a pergunta fala exatamente sobre esses picos da febre, né? A malária ela é conhecida por ter uma febre quase marcada no relógio, né? De dias em dias ali, com um período certinho, você tem os ciclos de febre, e esses ciclos de febre está relacionado ao ciclo reprodutivo do parasita. Como ele é um parasita que, em geral, habita glóbulos vermelhos, à medida que ele rompe os glóbulos vermelhos, o rompimento dos glóbulos vermelhos gera a liberação de pirógenos endógenos, né? E isso desencadeia a reação clássica, que é a febre muito alta. O que seria, então, a letra D de dado. O que causa os picos febris é a liberação das toxinas no plasma devido à ruptura dos eritrócitos. Né? Eritrócito é outro nome que a gente dá para glóbulo vermelho, ou também pode chamar de hemácia, dá no mesmo.
Beleza? Bom, seguindo adiante, aliás, ainda falando aqui sobre essa doença, malária, né, a gente tem tipos dela, né? Ela pode ser benigna ou maligna, ela pode ser terção ou quartã, né? Terção e quartã diz de quanto em quanto tempo você tem a febre, né? Se é de 2 em 2 dias, né? Então, 2 dias febre, 2 dias febre, 2 dias febre, terção. 3 dias febre, 3 dias febre, 3 dias febre, quartã. Então, essa é a característica clássica da malária e o que faz ser um tipo de febre ou outra depende da espécie de plasmodium que te atacou, né? Que aí a gente tem várias espécies e cada um deles gera uma diferente. Mas o contexto aqui era o motivo da febre, só. Não vamos esquentar a cabeça com nada além disso. Questão 3, ainda sobre o texto, né? E, de novo, um assunto recorrente nessa prova. Em várias provas, em vários anos, eles falam sobre vacinas, né? É óbvio, é de se esperar, nós estamos falando de uma prova elaborada pelo Instituto Butantan. E aqui, a pergunta, de novo, é uma questão clássica, que é como a gente classifica as vacinas. Vacinas são imunidades ativas ou passivas? São naturais ou artificiais, né? De novo, quem assistiu a resolução da prova de 2020 tinha uma questão com esse estilo, então era só ficar atento. Bom, se é uma vacina, significa que eu vou pôr no seu corpo um antígeno e o seu corpo vai ter que criar a defesa, o que faz com que ela seja ativa. Como eu preciso trabalhar esse antígeno para ele ser colocado dentro de você, isso significa, então, que é uma imunização artificial. Natural seria você pegar a doença, natural seria você pegá-la da forma clássica. Imunidades passivas são aquelas onde você não precisa que teu corpo gere os anticorpos, né? No caso, passiva seria o caso de um soro, por exemplo, um soro antiofídico, onde você já coloca no corpo da vítima os anticorpos, né? Geralmente anticorpos das respostas são bem mais rápidas, né? E isso é devido à urgência. Numa picada de cobra, você não pode esperar o teu corpo armar a defesa. Você já precisa da defesa para ontem. Então, por isso, os soros antiofídicos, antiaracnídicos, escorpiônicos, etc., são todos imunidades passivas. Como a questão aqui falava especificamente sobre vacina, então vacina é sempre ativa e artificial. Próxima questão, 4. De novo, nós estamos falando de uma questão clássica. Apesar de ser uma pesquisa científica que não é tão antiga assim, pesquisas utilizando plantas, extratos tirados dessas plantas para tentar eliminar larvas e agir contra micróbios causadores de doenças, isso é uma coisa assim que é bem comum no meio científico. E nesse caso específico, no Brasil, isso já caiu em várias questões de vestibulares, inclusive, que é a extração do látex, daquela planta que a gente conhece como coroa de Cristo. É uma planta muito comum, que o pessoal usa muito em cercadinhos e tudo mais. E essa planta, ela libera esse leite, né, que tem uma ação molucicida. Olha que nome horroroso, molucicida. E o que isso significa, meus queridos? Significa que ele mata moluscos. A pergunta é simples. Pesquisa utilizando esse látex pode ser útil no combate de qual doença? Bom, a gente não tem muitas doenças onde um molusco participa. Na verdade, na minha cabeça me vem uma em especial, que é a barriga d'água, ou, como o nome técnico pede, a esquistossomose. Então, a alternativa correta nessa linda questão 4, uma questão que era basicamente a análise, né, de um termo, molucicida. E, claro, se você conhecer a doença, né, da esquistossomose. Então, a alternativa correta é a letra A. É legal a gente falar aqui, neste momento, que é o parasita causador da doença da doença em questão aqui, da esquistossomose, eu vou pegar não pelo contato com o molusco, eu pego a barriga d'água tomando banho, né? Eu tomo banho em lagoas contaminadas com as larvas. Aliás, essas lagoas são conhecidas como lagoas de coceira, né? Por você sair de lá já todo coçando e tudo mais. E onde que o molusco entra? Bom, o molusco geralmente vai habitar a borda dessas lagoas, né? E ele vai ser importante para o amadurecimento da larva.
Como assim? Para que a larva, que é a cercária, seja capaz de adentrar a sua pele através da superfície dela, ela precisa passar por um amadurecimento. E esse amadurecimento rola dentro do caramujo. Dentro do caramujo entra uma larva, que é a chamada miracídio. O miracídio entra, se amadurece e se torna cercária. E essa cercária é que é capaz de passar a doença para o humano. É interessante falar que se eu corto os moluscos do meio do caminho, eu elimino a chance de criar cercárias. E aí, sem as cercárias, não tem como passar a esquistossomose, que é então, uma doença brasileira muito, muito especial para a América Latina e que, infelizmente, não tem cura ainda, né? Ela é uma doença que a gente tem tratamento, a gente pode cuidar do paciente, mas, infelizmente, ainda não tem cura. Bom, seguindo adiante. Questão número 5, ainda falando da coroa de Cristo, só que agora indo para uma outra parada, né? Para quem não conhece a planta, tá aí a foto lindona, né? É uma euforbiácea, e ela tá falando aqui que muitas vezes a galera confunde ela com uma planta do grupo das cactáceas, né? Elas são plantas que têm algumas características em comum. E a pergunta é exatamente sobre isso. Se elas são de famílias botânicas diferentes, mas elas apresentam coisas em comum, isso é um sinônimo de um termo na biologia. Como é que a gente dá o nome para plantas que são diferentes, evolutivamente caminharam, né, em direções diferentes, mas elas apresentam semelhanças anatômicas? Bom, o termo que a gente dá para esse processo de encaminhamento para o mesmo foco, para o mesmo fim, é uma convergência. Sim, uma convergência evolutiva. Aqui, então, nós tínhamos uma questão de evolução, falando exatamente sobre isso. Quando você tem dois seres vivos que têm diferenças muito absurdas no seu corpo, mas que o corpo dele evoluiu para se tornarem parecidos, mesmo que as árvores evolutivas seguem caminhos diferentes, isso é uma convergência. É algo semelhante, por exemplo, que acontece com os peixes e com os golfinhos, né? Peixes e golfinhos têm um formato, né, corpóreo muito semelhante, né? Eles têm aquele formatinho de foguete. Entretanto, golfinhos não são peixes, né? Golfinhos são mamíferos. E a grande pergunta é, como que chegaram ali? Por convergência evolutiva, né? São características que ofereceram vantagem para os dois grupos, né? Espinhos são geralmente resultado disso, né? Questão 6, e aqui da questão 6 até a questão 8, nós vamos estar falando de diabetes, né? A diabetes, como todo mundo sabe, ela é uma doença em geral crônica, ela está associada ao fato do corpo da pessoa não conseguir fabricar insulina, ou fabricar uma insulina ali que não possibilita a absorção como se deve e tal, e as questões vão girar em torno dessa temática, né? Vamos à questão número 6, tá lá. Alguns estudos têm buscado a administração oral destes hormônios, que atualmente só podem ser utilizados de forma injetável, né? Aliás, está aí um dos maiores desconfortos, né, para quem é diabético e precisa tomar insulina, né? Só dá para lidar com ela na forma injetável. Assumindo que esses medicamentos possuem composição química semelhante à da GLP-1, GLP-1 é uma referência à substância que o nosso corpo produz, que é um peptídeo. E peptídeo é o quê? São proteínas, né? Ou são fragmentos, pedaços de proteínas, tá? E a pergunta é: sua administração oral pode não apresentar os mesmos efeitos devido à sua digestão. Aí a pergunta é, uma pergunta sobre digestão, olha que coisa doida. O que é capaz de digerir peptídeos? O que é capaz de digerir proteínas? Bom, a gente tem como digerir proteínas através da pepsina feita pelo estômago e também pela tripsina feita pelo suco pancreático, né, que está lá presente no suco pancreático feito pelo pâncreas. Então aqui olha que coisa interessante, né? O que estava em debate é por que certas medicações não podem ser simplesmente colocadas oralmente? É porque quimicamente, quando isso entra no nosso trato digestivo, pode ser quebrado quimicamente, né? E se ele quebrar quimicamente, ele perde o efeito. Então essa é a razão. Né? E tem outra questão também, né? Não dá para a gente considerar ela ser absorvida, porque
essas proteínas, quimicamente, são muito grandes, né? Então, não teria como elas serem absorvidas e levadas para o sangue, né? Elas não passariam pela barreira intestinal. É mais ou menos a mesma regra que a galera cai quando fala que, eu vou tomar colágeno porque colágeno faz bem para minha pele, colágeno não vai deixar eu criar rugas. Bom, aí que tá, quando você toma uma cápsula de colágeno, o colágeno é digerido pelo seu organismo, é quebrado e ele é absorvido os aminoácidos. Mas isso não vai virar colágeno dentro de você de novo, né? Isso só significa que você comeu uma substância proteica, do mesmo jeito que a gelatina do jeito que a carne enfim, você não está ingerindo colágeno que vai virar uma substância protetora da sua pele, né? Então não faz muito sentido tomar colágeno. Fica a dica aí. Questão número 7, né? Na questão número 7, ele está falando sobre a secreção de insulina, é um fator importante após a alimentação, né? Que é a expressão pós-prandial, né? Pós-refeição, a fim de regular o índice glicêmico do sangue. Uma das ações desse hormônio Bom, vamos ver o que esse hormônio faz pela gente, né? Bom, quando eu tomo a insulina, ele entra dentro das minhas células. E ele vai fazer o quê? Bom, ele vai ser uma substância que vai provocar a diminuição da glicemia no sangue, né? E ao diminuir a glicemia no sangue, o que ela vai provocar? Ela vai provocar o aumento da gliconeogênese hepática, ela vai provocar o aumento da glicogenólise muscular, o aumento da glicólise muscular. Bom, esses termos lise ou gênese fazem referência a moléculas que são montadas ou moléculas que são desmontadas. Gênese quer dizer formação. Então, gliconeogênese seria a formação nova, de quê? De glicose. Já a glicogenólise, lise quer dizer quebra. Glicogeno é de glicogênio. Então, seria a quebra do glicogênio do músculo. Não é isso que acontece. É a quebra é a glicólise do músculo, quebra da glicose do músculo. Não. Diminuição da lipogênese, ou seja, diminuição da formação de gordura. Não. É a última. É a diminuição da lipólise, né? Porque o que acontece? O texto até fala, que, em geral, os medicamentos para o tratamento, né, eles provocam um emagrecimento considerável em obesos, né? Quando você toma a insulina vai fazer exatamente o contrário, ele vai impedir que essa gordura seja quebrada. Então, nós temos aí a alternativa E, a diminuição da quebra de gordura. Ixi, isso aí dá muito pano para manga, hein? Tem muita coisa para falar a respeito, mas aqui a ideia é só a gente poder conversar sobre as questões. Aliás, se você tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta, mano, bota aí nos comentários. Você deve estar me vendo aí num quadradinho pequenininho aí no canto da tela, né? Porque eu quis focar mais nessa questão. Na questão fica disponível para vocês poderem ler e tudo mais, botar uma pausa aí no vídeo, poder ver isso com mais detalhes. Mas, por favor, se tem alguma dúvida, tem algum questionamento, bota aí no chat, aí nas conversas, nos comentários, que a gente responde sempre, tá? E aqui uma questão clássica. Tipo, quando eu enfio agulha no nosso corpo, né, e na insulina, para injetar, a gente usa uma agulha curtinha, chamada de hipodérmica, né, aquela agulha mais curtinha que existe. A pergunta ele fala assim, o tecido na qual os medicamentos subcutâneos são colocados, né, é na camada de gordura. E a camada de gordura é que tipo de tecido do corpo humano? Bom, gordura é tecido adiposo, né? Então, é o conjuntivo adiposo. Essa foi uma daquelas questões assim que eu encararia como uma questão dada de presente, uma vez que esse conteúdo geral a gente aprende no ensino fundamental, né? No ensino médio, a gente espera que o aluno já tenha uma noção disso daí. Apesar que aquela história, né? A prova acaba não sendo lá muito justa para os estudantes do primeiro ano do ensino médio, já que acaba caindo na prova temáticas que eles ainda não conhecem, né? E, aliás, às vezes até o terceirão, né? O terceiro do médio ainda não, dependendo do lugar do país onde você está, ou, enfim, do jeito como a sua escola administra o currículo, né? Então, isso é muito variável.
Bom, vamos lá. Novamente, nós temos um texto que serve de base para a gente responder questões. No caso, é da 9 até a 14. Ele está falando aí sobre cientistas que estão tentando ressuscitar, digamos assim, um mamute. Né? Mamute aí são ancestrais aí dos elefantes, né? Desses animais aí de grande porte, e eles encontraram, né, fósseis muito bem preservados no gelo, com material genético aí relativamente bem conservado, e aí eles estudam a possibilidade de reaproveitar o genoma aí para reconstrução e talvez, quem sabe, criar um outro animal como esse, né? E aí vamos à questão 9, né? A questão 9 está lá. A comparação do genoma, né? Genoma, para quem não conhece, seria a parte do DNA que pode realmente codificar, né, características genéticas. Quando a gente compara a comparação do genoma dos elefantes com os mamutes extintos, deve indicar, bom, qual é a ideia? Bom, pensa comigo. Se eles não são o mesmo animal, provavelmente os genes não são idênticos. Então, você tem genomas que são distintos. Porém, né, o código genético é muito parecido, já que se tratam basicamente de uma evolução do outro. As diferenças genéticas devem ser baixas, é mais ou menos como quando a gente compara o material genético dos seres humanos e de macacos, como, por exemplo, chimpanzés, orangotangos, onde a diferença é super pequenininha, uma porcentagem super baixa, né? A questão é que, por conta da expressão gênica, acaba as proteínas sendo levemente diferentes e tudo mais, e isso possibilita, então, eles terem um código genético muito parecido, mas o genoma bem distinto. E aí, vamos para a questão 10. A questão 10 é uma questão de biologia celular. Também uma questão muito tradicional da prova da Olimpíada Brasileira de Biologia. Eles amam fazer questões falando sobre material genético em organelas. E aí ele começa assim, ó. Suponha que o DNA nuclear, obtido da hibridização do mamute-elefante, né, seja colocado em um óvulo de uma elefanta e se desenvolva em seu útero. Pode-se afirmar, neste caso, que a organela possuirá o DNA idêntico ao do que vai ter o DNA idêntico ao da elefanta, será qual? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que várias organelas que estão citadas aí não têm DNA. Ribossomo é feito de RNA, então tá fora. Lisossomo não tem material genético. Retículo endoplasmático também não tem. Ficaria entre mitocôndria e cloroplasto. Só que cloroplasto tem um BO. Cloroplasto só tem planta, né? Cloroplasto é a organela que faz fotossíntese. Então, meio que não tinha muita escolha, né? Era um material mitocondrial. Como a gente sabe, mitocôndrias têm um seu DNA próprio e quando você tira o núcleo de um óvulo, o que sobra ali da célula é exatamente a membrana e o citoplasma. Como mitocôndrias estão nesse citoplasma, o DNA mitocondrial das fêmeas são sempre passadas para os seus filhotes, independente do sexo, né? Então, ficamos aqui com a alternativa B de bola. Bom, na questão 11, essa daqui eu precisei estudar. Na verdade, não, eu já conhecia as técnicas, mas a técnica que foi cobrada aqui, não é um assunto que, em geral, é abordado nas escolas particulares e que aparece muito nos vestibulares. Ela é uma técnica relativamente recente, né? Então, ele fala a respeito do seguinte: uma das técnicas de engenharia genética que é utilizada na edição do DNA, edição é aquela história, é o famoso recorta, cola, copia, emenda, enfim, e permite a hibridização de DNA do mamute-elefante, é denominada, bom, é a CRISPR-Cas, tá? Que é uma técnica que é utilizada hoje em dia para fazer vacina, para análise genômica de certos animais, ou até, como é a possibilidade aqui, da criação de um novo animal, né? Um animal em extinção. Bom, seguindo aqui o assunto, temos aí questões que vão até a 13 falando sobre esse texto. E aqui nós vamos agora para um reino diferente, a gente vai para a botânica. Por quê? O texto fala sobre a questão desse mamute ter sido encontrado em regiões congeladas, da tundra ártica. A tundra é correspondente a um ecossistema, né, terrestre que fica no norte da Europa, né? Na verdade, ele fica no norte da Europa e norte da Ásia ali, tipo
na região mais superior ali da Rússia, nós temos ali do Canadá, Noruega e tal, aquelas regiões nós temos tundra, né? E nesta região se fala muito sobre a questão do derretimento, do degelo, porque são regiões que passam, primeiro, boa parte do ano congeladas, e boa parte das formas de vida, principalmente formas de vida vegetal, vivem congeladas para sempre. E eles chamam esse solo, né, de permafrost. A grande pergunta que fica entre a 12 e a 13 é, na 13, ele pergunta que tipo de vegetação é essa que vai estar lá na tundra, e na 12 ele pergunta, mano, se a gente descongelar o permafrost, o que ia fazer com que o metano acumulado saísse, o que isso causaria? Bom, metano é um dos gases do aquecimento global. Então, adivinha só, se descongelar o permafrost, temos um superaquecimento. A quantidade de matéria orgânica que está armazenada nessas camadas de gelo, com vegetais e tudo mais, se liberar aquilo é um arraso total, né? E com o aquecimento global é meio assim, o aquecimento global degela a tundra e o de gelo libera mais metano, então vira uma reação em cadeia. Outra questão interessante é que tipo de planta habita esses ambientes? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a tundra é um ambiente muito úmido, mas é um ambiente que exige que plantas que vivem nesse lugar sejam adaptadas ao frio, tá? Quem seriam elas? Seriam principalmente as briófitas. Então, nós vamos ter plantas herbáceas e principalmente de folhas pequenas, já que briófitas não têm vasos condutores, né? Aqui foi uma questão aqui bem tipo, pesadinha dentro da botânica, né? Porque não na parte do metano, a parte do metano, fácil de entender a relação com o aquecimento global, mas associar a que tipo de vegetação está na tundra, uma vez de que como a gente em geral, dedica mais tempo falando de ecossistemas brasileiros, a gente estuda muito pouco ecossistemas internacionais, né? Então, ter a chance de falar da tundra é uma coisa assim, tipo, que prova foi essa, nego? Então, né? E aí isso deu aquela apertadinha básica no coração. Eu mesmo, quando apliquei essa prova, enquanto os alunos faziam, olhavam para ela e falavam assim, ai, meu coração dói, porque, enfim, né? Não é um assunto que a gente trabalha com tanto afinco como tu deveria. Bom, seguindo adiante, já que vamos até a 13, encerramos aqui as questões sobre essa temática. Vamos para o próximo. E essa aqui, meus queridos, gerou polêmica. Todo mundo me perguntou sobre essas questões aqui. Bom, e elas eram simples, elas não eram muito complicadas. Bom, aqui ele está contando um texto falando sobre uma coisa que foi muito recente, que foi o caso dos transplantes que foram feitos usando órgãos de animais. E muito recentemente foi feito um transplante usando um coração de porco no peito de um americano, né, de um senhor de 57 anos, e aí eles contam todo o processo, né? A primeira questão, a 14 ali, está falando sobre a questão da rejeição de transplantes, né? E ele pergunta o seguinte: quais são as moléculas que podem existir nas membranas, que é uma especialização de membrana, né, de membrana plasmática, da parte de fora, e que poderia ser reconhecido como um corpo estranho para ser rejeitado, né? Tipo, as células do coração do porco podem ser rejeitadas por quê? Bom, se ele pergunta de moléculas, interdigitação não pode ser, porque a interdigitação é uma dobra, né, da membrana, microvilosidades também não, plasmodesmo também não. Desmossomo é uma proteína ali que possibilita a conexão de uma célula na outra, mas a única que realmente se encaixa nessa ideia de algo que faz parte da comunicação entre células é o glicocálix. O glicocálix seria uma parte da membrana, né? Na verdade, são proteínas que ficam na superfície. Elas são específicas para cada espécie, na verdade, elas podem também ser específicas para cada tipo de célula, e ela ajuda o nosso sistema imunológico a reconhecer o que é do nosso corpo e o que não é. Quando dentro do nosso corpo aparece uma célula que tem um glicocálix que não é compatível com a gente, o nosso corpo interpreta aquilo como se fosse um micróbio, como se fosse um patógeno, e inicia uma resposta imune, né? Então, a rejeição a transplantes é basicamente o seu corpo tentando te defender contra algo que ele acha que não deveria estar lá, né? Bom, então essa é a letra C.
A 15 fala do coração, né? Fala da fisiologia, vai falar de bombeamento. E aqui eu gosto sempre de lembrar, quando a gente pensa no coração, a gente tem que lembrar da regra do Vavá. Sim, meus queridos, regra do Vavá. O que é a regra do Vavá? Vavá, ó, macete para aprender, hein? V de veia, leva sangue para o átrio. O átrio do coração, que é a parte de cima dele, leva o sangue para o ventrículo. E o ventrículo leva sangue para a artéria. Então, é a regra do Vavá, tá? Para nunca esquecer disso, nunca mais na vida, tá? E aqui ele fala exatamente disso, né? De para onde vai para onde, né? Então, tá lá, o átrio direito recebe sangue arterial do corpo, mandando para o ventrículo direito. Bom, qual é a questão aqui que essa alternativa está errada? O lado direito do nosso corpo recebe sangue venoso, então a alternativa A está errada. O átrio direito recebe sangue arterial dos pulmões, bombeando para o ventrículo direito. De novo, a mesma coisa, né? Não é sangue arterial do lado direito, é sangue venoso. C. O átrio esquerdo recebe sangue arterial vindo dos pulmões, mandando ele para o ventrículo esquerdo. Então, é sangue arterial e tal, e vindo dos pulmões. Claro, se é sangue arterial, só pode estar vindo dos pulmões. Então, é alternativa C, né? Mas aprendemos aí um macetinho novo, né? Continuando, tem mais duas questões falando sobre essa. A que todo mundo me perguntou, me encontrava na rua, professor, me explica essa 16. Por que escolher o coração do porco ao invés de outros animais? Essa aqui é a mais óbvia. A escolha pelo coração do porco tem a ver com o tamanho, são tamanhos compatíveis. Apesar do porco ser um animal bem menor, o tamanho do coração ele é semelhante, e isso possibilita, tanto no quesito força, quanto no quesito volume de sangue, ele bombear um volume parecido, né? E isso evita que o fluxo sanguíneo seja descabido, né, e desequilibrado entre esses seres vivos. Então aqui a resposta correta era a letra A, tá, galera? Então fica atento aí, porque ela era a mais idiota de todas, a resposta possível. Bom, vamos a 17. 17, estamos falando de material genético. Então tá lá. A modificação de genes estruturais, né, com a inserção ou a retirada, né, promove alterações bioquímicas na estrutura cardíaca. A molécula que produzida a molécula diretamente produzida a partir da expressão dos genes é chamado de, bom, aquela história, né? Se o DNA é o código de receita para a fabricação de todas as proteínas, mas o DNA não pode sair do núcleo, o que ele faz? Para ele poder chegar no citoplasma e encontrar o ribossomo que vai, então, produzir, é feito a partir dele um rascunho, que é o RNA mensageiro. RNA mensageiro esse que vai conseguir, então, encontrar o ribossomo. Adivinha só qual é a biomolécula produzida a partir da expressão dos genes? O RNA, né? O RNA mensageiro. É ele que vai copiar, então vai ter o trecho só do gene, só da expressão daquela proteína que você quer fabricar. E olha só, já passamos metade da prova. E aí, o que você me diz? Você está acertando mais que errando? Você está conferindo? Aí fala assim, putz, eu ainda não estou com a prova na mão. Bom, mas aqui, você está lembrando das respostas que você deu? Não. Se você está assistindo aqui pela primeira vez, e aí, tá achando difícil essa prova? Bom, eu não vou negar, não. Em relação a provas anteriores, eu achei essa prova de 2022 apimentadíssima. Não era para aluno de primeiro ano do ensino médio, não. Esse rolê era para aluno de segundo e terceiro, e eu sou capaz de dizer aqui que nem é para todos ainda. Então, essa prova ela foi aí, digamos, aí nos últimos anos, uma mais assim pesada. Mas uma coisa a gente tem que concordar. Como essa prova foi atual, como essa prova foi inteligente, como ela foi bem construídas as questões, né? É aquela prova que você lê e quando você acerta a questão dá um certo orgulho, né? Da gente bater o olho e falar assim, pô, mano, que questão difícil, mas que questão da hora, né? É aquele credo, que delícia. Vamos continuar aqui. Continuando, a pergunta aqui, né? Uma pergunta clássica. Você come cação? Muitos brasileiros fazem confusão, né? Acham que cação é uma espécie e tubarão outra. E não, na verdade, não, é o mesmo peixe.
E realmente, cação e peixe são os mesmos, né? Muita gente acha que o cação é pequeno e o tubarão é grande e tal. E aqui, a primeira pergunta fala sobre cadeias alimentares, né? Tá lá, ó. Os tubarões são extremamente importantes para a manutenção do equilíbrio de ecossistemas aquáticos. Isso porque a maioria dos tubarões, qual é o papel do tubarão? Ele é herbívoro, por acaso? Onívoro? Detritivo? Ele se alimenta de matéria morta? Não, né? Ele é um animal carnívoro. E aqui qual é a grande questão? Ele controla populações de outros animais. O principal grupo animal que está muito diretamente associado aos tubarões é principalmente as águas-vivas, os quinidários. Por exemplo, houve um rolê de anos atrás, em alguns lugares do mundo, por conta da caça predatória ou da morte desses tubarões, a gente acabou tendo, por conta do desaparecimento de tubarões, o aumento do número de acidentes com águas vivas no mar. Exatamente porque eram os tubarões, que é o topo da cadeia ali, que meio que controlava as populações de águas vivas. E aí, sem esse animal predador, as presas faziam a festa, né? Então, ele tem esse papel aí de controle de populações. Na questão 19, nós temos aqui uma questão muito clássica de zoologia, que basicamente é uma comparação entre peixes da categoria de peixes cartilaginosos, que é o caso, por exemplo, dos tubarões, que são, né, o termo para peixes cartilaginosos que a gente deve usar são os peixes condrictes, né? Condros quer dizer cartilagem, e os peixes comuns, como a gente imagina e tal, que são os osteíctes, né, que são os peixes ósseos. E a grande questão é, qual a característica que tem neste grupo e que difere dos osteíctes? Principalmente com relação à abertura da guelra, né? Os tubarões, eles não têm aquela abertura, é a guelra furada direto na pele, né? E essa membrana que vai por cima é chamado de opérculo, né? Existem outras diferenças? É claro que existe, né? Por exemplo, os tubarões têm a boca ventral, os peixes ósseos têm a boca frontal, tem a questão da bexiga natatória, tem uma série de outras questões. Porém, a única que realmente aí era uma característica que os tubarões têm e que os outros peixes não têm, seria essa. Muita gente confundiu com a letra C, porque ele falou, bexiga natatória, mas aqui a diferença é o inverso. A pergunta não é o que os peixes ósseos têm que os condrictes não têm. É o contrário, o que os condrictes têm e que os peixes ósseos não têm. E está a ver com a ausência do opérculo branquial, tá? Que é exatamente aquela, né? Tá aqui o peixinho bonitinho, né? Peixinho, e aí ele tem aquela nadadeira, né? Ou melhor, aquela nadadeira não, aquela abertura, né? Que no tubarão é só um buraco, e nesses animais eles têm o opérculo, essa tampa por cima. Bom, seguindo aqui adiante, vamos lá, questão 20, que ainda mantém aí o assunto cartilagens, tá? A pergunta aqui é a seguinte, a respeito do tecido cartilaginoso, né, que é um tecido sem vasos condutores e tudo mais, se pergunta, como é que se dá, né, a nutrição e tudo mais. Tá lá. Letra A, os vasos sanguíneos nutrem diretamente? Bom, ele fala lá em cima, ó, não tem vaso sanguíneo, então não. Os condroblastos não possuem metabolismo elevado? Claro que tem, né? É uma célula viva, então tem metabolismo. E a grande questão é, letra C, as células cartilaginosas, em geral, elas são nutridas pelo líquido sinovial, que é um líquido que, em geral, embala os tecidos cartilaginosos e que leva ali nutrientes para o tecido cartilaginoso, tá? Apesar de não ser toda a cartilagem que vai ter líquido sinovial, beleza? Tá bom. Próxima questão. Da 21 a 23, nós vamos falar dos térmitas, né? Térmitas é cupim, é o outro nome para o cupim. E como a gente sabe, a pergunta é: cupim come madeira, que depois o cupim vai ser comido pelo tamanduá. E essa relação de cadeia alimentar é o alvo da questão 21. Tá lá. Na questão 21, no Cerrado brasileiro, os tamanduás são ávidos predadores de cupins. Na cadeia alimentar, comumente, podemos afirmar que os tamanduás ocupam o seguinte nível trófico. Ele é o quê? Produtor? Não. Produtor tem que ser sempre uma planta. É o ser que é a base da cadeia alimentar.
né? No caso aqui, vai ser representado, então, a planta pela madeira. Quem come a madeira vai ser o consumidor primário, logo os cupins. E como o tamanduá é quem come os cupins, então nós temos ele como consumidor secundário, né? Então vai ser madeira, cupim, tamanduá. Ele é o terceiro membro. Se é terceiro membro, é o consumidor secundário, tá? E, obviamente, quem fosse comer os tamanduás seria o consumidor terciário, tá? Muita gente acha que só por conta do cupim se alimentar da madeira, e nem sempre a madeira vir de um organismo vivo, de uma árvore viva, né? Pode ser da madeira no chão, pessoas acham que o cupim pode ser decompositor, mas não. Decompositor, a gente só classifica as bactérias e os fungos, tá, galera? Então, se não é bactéria e não é fungo, não pode ser decompositor, tá? Por exemplo, mas e as minhocas, né? Ela não come matéria morta? Come matéria morta, mas é uma matéria morta que o papel da minhoca não é decompor, não é pegar as moléculas orgânicas e transformá-las em substâncias super simples, né? Isso aí é coisa para bactéria e fungo, tá? No caso da minhoca, ela é um saprófago, né? Ela se alimenta de matéria morta, decompõe ela ali, se alimenta dela ali, mas é ela em si, ela é como se fosse um correspondente a um urubu, uma hiena, né, um animal que come matéria em decomposição, né, mas é matéria viva, né? Enfim, matéria viva não, que matéria viva? Matéria morta, mais matéria morta que não gera, né, uma decomposição, uma quebra molecular em componentes simples para devolver para a natureza. Bom, na questão 22, quem acompanhou as minhas aulas dos vídeos anteriores aí da Olimpíada, a gente debateu bastante sobre esse papel da celulose, né? Porque o que acontece? A celulose, ela é uma substância que é uma união de várias moléculas de glicose emendadas umas nas outras, né? A celulose é o que a gente chama de polissacarídeo. Porém, para a gente tirar energia dessa glicose, eu teria que quebrar a celulose. E essa ligação química é muito difícil de ser quebrada. A gente precisa de uma substância especial que a gente chama de celulase. E os únicos seres assim disponíveis no planeta que têm celulase é uns protozoáriozinhos, uns micróbiozinhos chamados de triconinfa, que em geral habitam onde? O estômago, né, dos ruminantes, como é o caso das vacas, bodes, camelos e no estômago dos cupins. Então, quem faz a digestão da celulose não é o cupim, mas é o micróbio que está dentro do cupim. E o cupim acaba tirando vantagem, porque se ele dentro dele tem alguém que faz a quebra por ele, ele consegue nutrientes. E aí a pergunta é, qual a alternativa correta, né, no que diz respeito à digestão da celulose? A digestão é feita por micróbios que ocupam o trato digestório dos cupins, estabelecendo uma relação mutualística. E esse mutualismo foi o tema da questão seguinte, né? Na verdade, não foi o tema da questão seguinte, porque o tema seguinte fala da sociedade. Mutualismo é uma relação biológica, ecológica, que diz que dois seres vivos tiram vantagens quando estão juntos. E eles não podem se separar, porque se eles se separarem, os dois morrem. E é o caso, né? A triconinfa, sem o cupim, fica sem a fonte de alimento fácil para ela, e o cupim, sem a triconinfa, fica sem glicose. Então, eles precisam viver juntos, né? Nós temos pouquíssimos casos, né, de mutualismo na natureza. Em geral, é sempre os mesmos casos que caem nessas provas. Na questão seguinte, ele vai falar sobre a questão da vida em sociedade, né? Porque cupins, além de estabelecer essa relação ecológica com os protozoários no estômago delas, elas ainda vivem em sociedade, ou seja, um cupim vive junto com outros cupins, né? E isso acontece com vários insetos, como a caso das abelhas, formigas e etc. E a pergunta é exatamente sobre o que é uma sociedade. Sociedade é o quê? É um conjunto de seres vivos que se beneficiam quando estão juntos e eles preferem viver juntos. Eles não se vivem separadamente, mas cada um tem o seu próprio corpo. E aí a alternativa é a letra A, é a associação de indivíduos da mesma espécie, né, porque é uma relação intraespecífica, que possuem uma maior chance de sobrevivência juntos do que separados, né? Os cupins separadamente, como cada um tem um papel dentro ali do cupinzeiro, se você tira um deles, ele não sabe fazer outra coisa a não ser a função que ele desempenhava antes. Então a chance de sobreviver dele é baixa, né? É aquela história, um vai ter o papel de reprodutor, outro vai ter o papel de protetor, o outro é de criação das larvas e dos filhotes, né? Então as funções se modificam entre os indivíduos
pertencentes a uma sociedade. E muita gente confunde sociedade com colônia, né? Na colônia, você também tem seres da mesma espécie reunidos para trazer vantagem, viver junto e tudo mais, só que qual a diferença? A separação anatômica, né? Na sociedade, cada indivíduo tem o seu corpo separado. Nas colônias, literalmente, os membros são emendados uns nos outros, que é o que acontece, por exemplo, com uma colônia de fungos. É o que acontece, por exemplo, com uma colônia, um coral, um arrecife de coral com os seus quinidáriozinhos todos emendadinhos, né? Com poríferos, etc. Né? Então, aí, nesse caso, nós temos uma colônia quando o corpo é emendado e sociedade quando os corpos são independentes, beleza? E estamos indo para a reta final. Afinal de contas, está faltando aí mais 7 questõezinhas para a gente resolver e bora lá. Aqui, esta pergunta, meu Deus do céu. Eu juro que na primeira vez que eu peguei ela, eu errei. Por quê? Ele vai falar de um fóssil que foi encontrado no Oriente Médio, que é essa pedra com uma planta. E quando você bate o olho nessa plantinha, você vê lá, ó, olha as folhinhas, folhinha segmentadinha, tarará. Se você não lê o texto, essa te derruba. Porque ele começa assim, ó, vegetais portadores de sementes, como é o caso dos pinheiros, desenvolveram, se diversificaram. Se você parar aqui, você responde o resto, tá? Aí fala assim, o fóssil descrito pelo texto é de qual grupo? Bom, que grupo pertence aos pinheiros? Os pinheiros são gimnospermas, tá? Mas se você for só pela foto, você vai dizer que é uma angiosperma dicotiledônia, porque olha o formato das folhas, olha tipo a ideia que ela passa a respeito das nervuras. Ela vai te passar a ideia que é uma dicotiledônia. E aí, mano, se você ficar desatento, ó, nessa você se lasca, gostoso. E não, era só pensar ali, se é uma planta da família dos pinheiros, só pode ser uma gimnosperma. E o que nós temos sobre gimnosperma que é importante dizer? Gimnospermas, como é que elas se espalham pela natureza? Elas têm uma polinização baseada em vento. Então, o que acontece? Ela tem um grão de pólen alado. O grão de pólen, ela parece uma orelhinha de Mickey, né? E aí o vento bate e leva esse grão de pólen embora. Aqui é importante dizer que se é uma gimnosperma, ela não vai ter aquela coisa, né, de flores bonitas, né? Só pensar no pinheiro, né? Pinheiro tem as pinhas, né? Aquela coisa lenhosa e tal. Aquilo não é atrativo para animal. Não tem fruto, então a alternativa C e D já estaria fora. A única possível é realmente a letra E. Já a 26, que eu considero uma das questões mais difíceis, junto com aquela do Crispy-Cas lá. A 26 está assim, ó. Nosso planeta passou por 6 grandes eventos de extinção em massa. A extinção de uma espécie não ocorre de forma súbita. Normalmente, necessária uma série de eventos para que ocorra. Por exemplo, a queda de um meteoro, a maior atividade solar, o superaquecimento global, pode ser a causa da próxima extinção. Após tais impactos, as populações que não tenham se adaptado e não consigam sobreviver face a essa mudança, e esse declínio vai ter um declínio severo e aí vai ter a extinção. Ou seja, ele está falando que não vai ser de uma hora para outra e vai aos poucos. Aí a pergunta é: a morte de espécies causadas diretamente pelo impacto de um meteoro no planeta caracteriza um evento chamado de deriva genética, né? Deriva gênica. Aqui é importante dizer que a galera foi muito na ideia da seleção natural. A seleção natural parte da ideia de que a natureza passa por uma modificação, beleza, a queda de um meteoro seria isso, porém, aqueles mais adaptados ficariam. E aqui ele fala a morte causada por um impacto de um meteoro, ou seja, de uma hora para outra. Isso seria para uma deriva gênica. Mas é uma questão que poderia pôr os pontinhos de interrogação na galera, o que significa que ela pode ser, talvez, cancelada. Não sei, estou chutando. Meu papel aqui é só de comentarista, só de apreciador, então eu estou só curtindo o momento, beleza? Seguindo adiante aqui. Ainda falando agora sobre a questão 27 e 28, e olha que coisa interessante. Esses dias atrás, aí no ano de 2022, o apresentador, jornalista Thiago Leifert,
comentou o motivo dele sair da Globo e tudo mais, que estava associado ao surgimento de um câncer raro no seu bebê, né, na sua filha. E aqui, de novo, aquele, né, a Olimpíada Brasileira de Biologia sendo inovadora, trazendo aí para a gente um assunto que aconteceu ontem na televisão. E aí ele vai perguntar a respeito do câncer, numa questão, na 28, e sobre o funcionamento do globo ocular humano. O Enem já caiu questões sobre o globo ocular humano já algumas vezes, e sempre a gente compara ela com a máquina fotográfica, aquela máquina fotográfica digital. E a pergunta é assim, ó, em comparação com a máquina fotográfica digital, ou melhor, analógica, a retina, ela seria qual parte da máquina? Bom, vamos tentar entender, né? A luz entra pelo nosso olho e bate no fundo do olho. A imagem se forma lá e é enviada então pelo nervo óptico para o cérebro, que vai decodificar tudo isso. Na máquina fotográfica, a imagem atravessa as lentes tararã, e bate aonde? Ela bate no filme fotográfico. Né? E aí no filme fotográfico se forma a imagem. Então, o correspondente do olho humano na máquina fotográfica seria o filme fotográfico, né? Que é o que gera a imagem propriamente dita. Já a questão 28 é uma questão que fala sobre o câncer especificamente, né? E aqui nós temos duas questões interessantes. Ele vai falar de meiose e mitose e vai falar de aumento da taxa dessas divisões celulares. Bom, primeiro, se nós estamos falando de um câncer no olho, o olho é basicamente formado por células somáticas, né? E se são células somáticas, são células que só são capazes de fazer mitose. As únicas células que a gente tem no corpo humano que fazem meiose são as células reprodutivas. São aquelas que vão ter no homem, no testículo, para fazer os espermatozoides e no ovário para fazer os óvulos. Então, as alternativas que levam meióticas aí, né, estariam fora. Ficaríamos, então, entre a A e a B. E aqui a grande questão é, uma célula cancerosa, ela surge por quê? Porque houve uma multiplicação exagerada ou houve uma baixa multiplicação dela? Foi uma multiplicação exagerada, né? Então, foi uma elevada taxa mitótica. É isso que leva ao surgimento de uma célula cancerígena. E para a reta final, temos duas últimas questões, falando aqui sobre problemas renais, que está entre as principais causas de doenças em cães e gatos, né? E qual é a grande questão, né? Vamos ler o texto porque ele é curtinho, vale a pena, né? Problemas renais estão entre as maiores causas de mortalidades em animais de estimação, como cães e gatos. Esses animais, ao apresentarem índices bioquímicos de ureia e creatina aumentados, passam a receber uma dieta especial, pobre em proteínas, e que recebem tratamentos que aumentam a sua hidratação, como a fluidoterapia, que basicamente é a aplicação subcutânea de soro. Aí a pergunta é, 29, a redução na oferta de proteínas na dieta desses animais acontece por quê? Por que a gente precisa diminuir proteínas? Bom, o corpo humano, assim como a dos outros animais, quando a gente come carboidratos e gorduras, todo carboidrato e gordura que eu não absorvo, que não vira energia, meu corpo estoca. No meu corpo estoca aí nas camadas de gordura, estoca glicogênio no fígado, no músculo e tal. Proteína, não. Proteína, quando a gente ingere, ela é quebrada, né, para poder passar pelo nosso intestino, a gente já falou sobre isso, e ela é quebrada em aminoácidos. Os aminoácidos são jogados no sangue. Aqueles aminoácidos que o nosso corpo não utiliza, ele acaba virando substância que é eliminada pelo nosso corpo. O nosso corpo acaba convertendo, né, esses aminoácidos que sobram em compostos nitrogenados, que no caso seriam basicamente três, né, que é a ureia, o ácido úrico e a amônia, e aí cabe ao rim filtrar e tirar a ureia, o ácido úrico e a amônia. Não é à toa que quando a gente, por exemplo, participa de um churrasco, no dia seguinte a nossa urina tem um cheiro mais forte, porque como a gente teve uma ingestão maior de proteína, o nosso corpo teve que jogar mais aminoácidos fora. Aminoácido, no caso, não, mas o aminoácido ele foi degradado e virou essas excretas nitrogenadas. E a pergunta é, por que eu preciso diminuir proteínas? É exatamente porque toda proteína é composta por aminoácidos e quando degradado, vira as excretas nitrogenadas, né? Então, seria a alternativa E. Tá?
E o último, essa aqui é uma clássica, né? Rim é um órgão vital. Agora a pergunta é, o que dessas funções não é feita pelos rins? E aqui a resposta era meio óbvia, que é a produção de adrenalina, né? Adrenalina é um hormônio feita pelas adrenais, né? Adrenais são duas glândulas que ficam em cima do rim e que são responsáveis aí pela produção desse hormônio associado ao estresse. Fora isso, ele está associado à eliminação de excretas, eliminação de substâncias em excesso e regulação da pressão e do pH sanguíneo, né? Porque ele elimina aí bicarbonato, ele elimina sais em excesso, então ele tem esse papel. A única coisa que ele não faz é a produção de adrenalina. E essa é a última questão. Com relação a uma crítica, eu realmente achei essa prova um pouco mais pesada do que eu esperava para o ensino médio. Tá? Mas a gente também tem que levar em conta a questão de que muitas escolas ainda estão fechadas na pandemia e provavelmente podem ter feito essa prova na modalidade online. E é de se esperar que provas feitas na modalidade online sejam mais apimentadas. Outra crítica importante a se dizer é que eu senti muita falta de questões de genética clássica, tá? Porque teve ali biologia molecular, a gente falou de DNA, a gente falou de engenharia genética, mas eu senti muita falta de questões envolvendo as leis de Mendel, eu senti muita falta de análise de heredogramas, que vinha sendo uma tradição dessa prova. Geralmente tinha uma, duas questões sobre essa temática e que, infelizmente, não apareceram dessa vez. Bom, mas a gente estava aqui para poder fazer essa correção. Eu espero que vocês tenham gostado, queridos. Eu espero que vocês gostem. Por favor, curtem, comente, compartilhe, espalhe essa semente por aí. E nós estaremos logo, logo de volta com outras Olimpíadas, com análise de mais questões. Afinal de contas, o ano está só no começo. Já já vem a segunda fase da Olimpíada de Biologia e a gente vai ter mais coisa para comentar. Bom, eu fico por aqui. Foi um prazer estar com vocês e a gente volta então a se ver logo mais com uma próxima Olimpíada. Bom, eu fico por aqui. Meu nome é CG. Eu sou biólogo, eu sou botânico, eu estou por aí tentando ajudar nessa beleza maravilhosa que Deus me fez. E a gente está aqui para quê? Para causar inferno na vida dos outros, para fazer você se sentir mal, ou para fazer você se sentir bem. Eu não sei como é que você foi. Espero que você tenha ido bem. De qualquer forma, beijo, desculpa qualquer atropelo, mas é isso. Se cuida. Tchau. Até a próxima.